Você percebe algo diferente no olhar dela. Não é tristeza exatamente, nem medo. É algo mais profundo, como se ela estivesse olhando através de você, para um lugar que você não consegue ver. Ela sorri mais nos últimos dias, mas o sorriso parece vir de longe. Ela toca sua mão com mais atenção, segura por alguns segundos a mais. Ela diz coisas simples, mas que soam como despedida. Obrigada por tudo. Você sempre foi especial para mim. Cuide bem de você. Você não entende por que essas palavras parecem tão pesadas. Porque cada gesto dela parece carregar um significado oculto. Só depois, quando ela parte, você finalmente compreende. Ela já sabia. Ela estava se despedindo em silêncio. Elizabeth Kubler-Ross passou décadas ao lado de pessoas que estavam morrendo. Ela observou milhares de pacientes terminais, sentou-se ao lado de leitos hospitalares, segurou mãos trêmulas, escutou últimas palavras sussurradas. E em meio a toda essa experiência, ela começou a perceber padrões. Sinais sutis que apareciam semanas, dias ou horas antes da morte. Comportamentos que, à primeira vista, pareciam normais, mas que carregavam uma mensagem clara para quem sabia ler. Na visão dela, as pessoas que estão prestes a desencarnar começam a se despedir muito antes do último suspiro. Elas fazem isso de formas silenciosas, quase invisíveis, como se estivessem preparando tanto a si mesmas quanto aqueles ao redor para a transição que se aproxima. Mas aqui está o que poucos percebem. Essas despedidas silenciosas não acontecem porque a pessoa está desistindo da vida. Elas acontecem porque, em algum nível profundo da consciência, a alma já reconhece que o contrato desta encarnação está chegando ao fim. Kubler-Ross acreditava que a morte não pega ninguém de surpresa no plano espiritual. A alma sabe. Ela sempre sabe. E quando o momento se aproxima, ela começa a se preparar, a soltar amarras, a fazer as pazes com o que ficou inacabado. O corpo físico pode não entender. A mente racional pode resistir. Mas a alma já está organizando a bagagem para a viagem de volta. Você já reparou como algumas pessoas, semanas antes de morrer, começam a falar sobre o passado? Elas reviram memórias antigas, contam histórias da infância, mencionam parentes que já partiram. Para Kubler-Ross, isso não é nostalgia comum, é o processo de revisão da vida. A alma está fazendo um inventário, olhando para trás, reconhecendo as lições aprendidas e as experiências vividas. É como se ela estivesse fechando capítulos, organizando a narrativa desta vida antes de partir. E muitas vezes, nesses momentos, a pessoa fala de entes queridos falecidos como se eles estivessem presentes. Vi minha mãe hoje. Meu pai veio me visitar no sonho. Para a família, isso pode parecer confusão mental. Mas Kubler-Ross aprendeu a ouvir essas palavras de forma diferente. Na visão dela, o véu entre os mundos começa a afinar quando a morte se aproxima. Aqueles que já partiram voltam para buscar a alma que está prestes a fazer a travessia. Outro sinal que ela observava repetidamente era a necessidade de resolver pendências. Pessoas que nunca falaram sobre certas mágoas de repente sentem urgência em perdoar. Elas ligam para familiares distantes, pedem desculpas por brigas antigas, expressam gratidão por coisas que antes pareciam banais. Não é um comportamento forçado ou dramático. É sutil, quase casual, mas carrega um peso inegável. Kubler-Ross via isso como a alma tentando se livrar de bagagens pesadas antes da partida. No plano espiritual, segundo ela, ninguém quer carregar ressentimentos ou culpas para o outro lado. A transição é mais suave quando o coração está leve. Por isso, as pessoas começam a fazer essas pazes silenciosas, muitas vezes sem nem perceber que estão se despedindo. Tem também o olhar. Quem convive com alguém próximo à morte frequentemente relata essa mudança no olhar. A pessoa parece estar vendo além, como se já estivesse com um pé em outro plano. Os olhos ficam mais profundos, mais distantes, mas ao mesmo tempo mais presentes. É um paradoxo difícil de explicar. Kubler-Ross descrevia isso como o momento em que a alma começa a se desconectar do corpo físico. Ela ainda está aqui, mas já não está totalmente aqui. Está entre dois mundos, equilibrando-se na fronteira tênue entre a vida e o que vem depois. E nesse estado intermediário, a pessoa enxerga coisas que outros não veem, sente a presença de quem já partiu, percebe a beleza oculta em pequenos gestos cotidianos, vive cada momento com uma intensidade que só faz sentido quando se sabe que os momentos estão contados. Mas talvez o sinal mais perturbador, e ao mesmo tempo mais reconfortante, seja a calma. Muitas pessoas que estavam ansiosas, agitadas ou com medo da morte de repente entram em um estado de paz inexplicável. Elas param de lutar. Não porque desistiram, mas porque aceitaram.
Kübler-Ross via essa calma como o último presente que a alma oferece ao corpo. É a rendição consciente, a compreensão de que resistir não faz mais sentido. E quando essa paz chega, a pessoa muitas vezes começa a falar sobre a morte de forma natural, sem medo. Acho que não vai demorar. Está tudo bem, você não precisa se preocupar. Eu estou pronta. Essas frases soam estranhas para quem ainda está mergulhado na negação, mas para a pessoa que está partindo, elas são apenas constatações simples de uma verdade que ela já enxerga com clareza. E aqui está algo que Kübler-Ross repetia incansavelmente. Esses sinais não são coincidências. Eles não são sintomas de confusão mental ou efeitos colaterais de medicamentos. Eles são a linguagem da alma se preparando para a transição. E quando você aprende a ler essa linguagem, quando você para de negar e começa a escutar, algo muda. Você deixa de ver a morte como um inimigo e passa a vê-la como uma passagem. Você deixa de sentir apenas dor e começa a reconhecer a dignidade e a beleza desse processo. Porque no final, a morte não é uma falha, não é um erro. É o cumprimento de um contrato, o fechamento de um ciclo, o retorno da alma ao lugar de onde ela veio. Mas existem outros sinais, ainda mais sutis, que aparecem nos dias finais. Sinais que desafiam a lógica médica e científica, mas que Kübler-Ross testemunhou vezes demais para ignorar. E são esses sinais que nos mostram que a morte é muito mais do que o fim das funções biológicas. Ela é uma transição consciente, um processo espiritual que a alma conduz com precisão e sabedoria. E se você prestar atenção, se você aprender a ler os sinais, você nunca mais olhará para a morte da mesma forma. Tem um fenômeno que Kübler-Ross observou centenas de vezes, mas que a medicina raramente consegue explicar. A pessoa está há dias sem comer, fraca, mal conseguindo abrir os olhos. De repente, em um determinado momento, ela acorda com uma clareza mental surpreendente. Pede comida. Conversa com lucidez. Ri de piadas. Reconhece todos ao redor. A família respira aliviada, pensando que é um sinal de melhora, que talvez ela esteja se recuperando. Mas Kübler-Ross sabia o que aquilo significava. Ela chamava de a última faísca. É como se a alma reunisse todas as energias restantes para um último momento de conexão plena com os que ficam. Não é recuperação. É despedida. E geralmente, dentro de horas ou no máximo 1 ou 2 dias, a pessoa parte. Esse despertar súbito não é o corpo voltando à vida. É a alma fazendo questão de dizer adeus com dignidade, de olhar nos olhos de quem ama uma última vez antes de cruzar o véu. Médicos chamam isso de Rally, ou melhora terminal. Mas para Kübler-Ross, era muito mais que um fenômeno biológico. Era a prova de que a consciência não está apenas presa ao corpo. Nos momentos finais, quando o corpo já está desistindo, a alma assume o controle. Ela se liberta das limitações físicas por algumas horas preciosas e se manifesta com toda a sua essência. E o que ela faz nesse tempo? Ela olha. Ela toca. Ela agradece. Ela perdoa. Ela diz o que precisa ser dito. E depois, quando a missão está cumprida, ela solta. Simplesmente solta. E o corpo, que já estava segurando por um fio, finalmente descansa. Outro sinal que Kübler-Ross documentou extensivamente é o que ela chamava de visitas do outro lado. Pessoas à beira da morte frequentemente relatam ver parentes ou amigos que já morreram. Eles aparecem no quarto sentados ao pé da cama, sorrindo com uma paz que não cabe em palavras. Muitas vezes a pessoa moribunda conversa com essas presenças, gesticula, sorri de volta. Para a família, isso pode parecer alucinação causada por medicamentos ou pela falência de órgãos. Mas Kübler-Ross coletou relatos tão consistentes, tão detalhados, que ela começou a questionar essa explicação simplista. Por que as visões sempre envolvem pessoas que já morreram, nunca vivos? Por que a pessoa frequentemente descreve detalhes que ela não deveria saber, como a roupa que o falecido usava no funeral? Ou informações sobre parentes que morreram antes dela nascer? Na visão de Kübler-Ross, essas visitas são reais. Não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Aqueles que já fizeram a transição voltam para buscar a alma que está prestes a partir. Eles vêm como guias, como acompanhantes, como pontes entre os dois mundos. E a pessoa que está morrendo reconhece essas presenças porque, naquele estado de consciência expandida, o véu já não existe mais. Ela está com um pé aqui e outro lá. Ela enxerga ambos os planos simultaneamente, e quando vê a mãe que morreu há 20 anos ou o filho que perdeu na infância, ela não sente medo. Ela sente alívio, porque agora ela sabe que não vai fazer essa travessia sozinha.
Mas tem um detalhe ainda mais intrigante. Às vezes, a pessoa espera. Espera por alguém específico antes de partir. Kübler-Ross viu isso repetidamente em seus anos de trabalho. O paciente está em coma há dias, respiração superficial, todos os sinais indicando que a morte é iminente. Mas ele não vai. Ele segura. E a família não entende por quê. Até que chega aquela pessoa. O filho que estava viajando. A irmã que morava em outro estado. O amigo de infância que não via há décadas. A pessoa em coma não abre os olhos, não fala, mas de alguma forma ela sabe que quem ela esperava finalmente chegou. E então, minutos ou horas depois dessa chegada, ela parte. Como se tivesse cumprido o último item de uma lista invisível. Para Kübler-Ross, isso não é acaso, é escolha. A alma tem agência sobre o momento da partida, dentro de certos limites. Ela pode esperar. Pode segurar um pouco mais. Não indefinidamente, mas o suficiente para garantir que certas despedidas aconteçam, que certos encontros se concretizem, que certos perdões sejam dados ou recebidos. E quando tudo está resolvido, quando não há mais nada pendente, a alma finalmente se permite ir. É como se existisse um checklist espiritual que precisa ser completado antes da partida. E até o último item ser riscado, a pessoa resiste, mesmo quando o corpo já não tem mais forças. Tem também as mudanças energéticas no ambiente. Familiares e cuidadores frequentemente relatam sensações estranhas nos dias que antecedem a morte. O quarto fica mais frio ou mais quente. O ar parece mais denso, carregado de uma presença que não se vê, mas se sente. Relógios param de funcionar. Lâmpadas piscam sem motivo aparente. Animais de estimação se comportam de forma diferente, recusam-se a entrar no quarto ou ficam parados olhando para um canto vazio. Kübler-Ross não via essas ocorrências como superstição. Para ela, eram sinais de que o véu entre os mundos estava ficando cada vez mais fino. A energia da transição afeta o ambiente físico, porque o espiritual e o material não são tão separados quanto pensamos. Quando uma alma está prestes a fazer a passagem, ela gera uma turbulência energética que pode ser percebida por pessoas sensíveis e até por animais. E então tem os sonhos. Não os sonhos da pessoa que está morrendo, mas os sonhos de quem está ao redor. Kübler-Ross ouvia inúmeros relatos de familiares que sonhavam com a pessoa dias antes da morte. Sonhos vívidos, quase reais, onde o moribundo aparecia saudável, radiante, dizendo que estava tudo bem, que era hora de deixar ir. Alguns sonhavam com paisagens de luz, jardins impossíveis, reuniões com parentes já falecidos. Outros acordavam com uma certeza inexplicável de que a pessoa iria partir em breve. Kübler-Ross acreditava que esses sonhos eram formas de comunicação. A alma da pessoa que está partindo se comunica com as almas daqueles que ama através do plano onírico, preparando-os, confortando-os, pedindo permissão para ir. Porque, no fundo, muitas pessoas seguram a própria morte esperando que os vivos as liberem. Kübler-Ross ensinou isso a milhares de famílias. Às vezes, a pessoa não consegue partir porque sente que vai deixar alguém desamparado, ou porque percebe que alguém ainda está se agarrando com desespero. E então ela fica presa, dividida entre o desejo de descansar e o medo de causar dor. Kübler-Ross via nessas situações a importância de dar permissão, de segurar a mão da pessoa e dizer com sinceridade: está tudo bem você ir, eu vou ficar bem, você cumpriu sua missão aqui. Não é fácil dizer essas palavras, mas quando ditas, algo muda no ar. A pessoa suspira, relaxa, e muitas vezes parte em poucas horas. Como se tudo que ela precisava ouvir fosse essa permissão, esse gesto de amor que a libera para seguir em paz. Todos esses sinais, todas essas despedidas silenciosas, revelam uma verdade que Kübler-Ross dedicou sua vida a ensinar. A morte não é um evento súbito e aleatório. É um processo consciente, deliberado, orquestrado pela própria alma. E quanto mais aprendemos a reconhecer esses sinais, mais conseguimos transformar os últimos dias de alguém em um período de conexão profunda ao invés de negação desesperada. Porque no final, o maior presente que podemos dar a quem está partindo não é fingir que tudo vai ficar bem. É reconhecer que sim, a partida está próxima, e estar presente para cada passo dessa jornada sagrada. Mas existe um sinal específico que Kübler-Ross considerava o mais poderoso de todos. Um sinal que acontece não no moribundo, mas em quem fica. E quando você reconhece esse sinal, tudo muda na forma como você vive o luto. O sinal acontece depois. Não durante a morte, mas nos dias ou semanas que seguem a partida. Você está em casa, afundado na dor do luto, quando de repente sente um cheiro. O perfume que ela usava, o cigarro que ele fumava, o café que ela fazia toda manhã, o
O cheiro surge do nada, forte, inconfundível, e desaparece em segundos. Você olha ao redor procurando uma explicação lógica, mas não há nenhuma. Ninguém mais na casa sentiu. Não tem nada que poderia ter causado aquele aroma. E ainda assim, você sabe o que sentiu. Kübler-Ross ouvia esse relato constantemente. E para ela, não era imaginação. Era comunicação. A pessoa que partiu estava enviando um sinal, uma forma de dizer: eu ainda existo, apenas não estou mais no corpo. Ela coletou milhares de histórias assim ao longo das décadas. Luzes que piscam no aniversário da pessoa. Músicas que tocam no rádio exatamente quando você está pensando nela. Objetos que caem sem motivo. Fotos que aparecem em lugares onde você tem certeza que não estavam. Borboletas que pousam na sua mão em momentos de profunda tristeza. Pássaros que batem na janela repetidamente. Para o mundo racional, esses são acasos, coincidências, projeções da nossa saudade. Mas Kübler-Ross via um padrão. Os sinais não aconteciam aleatoriamente. Eles surgiam em momentos específicos. Quando a pessoa estava quebrando. Quando estava considerando desistir. Quando estava se afogando na culpa ou no arrependimento. Era como se a alma do outro lado percebesse a dor de quem ficou e encontrasse formas, dentro das limitações do plano espiritual, de enviar uma mensagem de conforto. Mas aqui está o que a maioria não entende. Esses sinais não são automáticos. Eles exigem atenção. Kübler-Ross sempre dizia que os mortos falam, mas os vivos estão ocupados demais para escutar. Se você está mergulhado na negação, se está anestesiado pela dor ou distraído pela correria do dia a dia, os sinais passam despercebidos. Você vê a borboleta, mas não faz a conexão. Você ouve a música, mas acha que é só o algoritmo do streaming. Você sente o cheiro, mas descarta como um truque da memória. É preciso estar presente. É preciso estar aberto. É preciso acreditar que sim, comunicação entre os planos é possível, mesmo que você não entenda como. E tem um tipo específico de sinal que Kübler-Ross considerava especialmente significativo. Os sonhos. Não aqueles sonhos confusos e fragmentados que temos toda noite, mas aqueles sonhos cristalinos, onde a pessoa aparece tão vívida, tão real, que você acorda convencido de que não foi só um sonho. Nesses sonhos, a pessoa geralmente está bem. Ela está feliz, em paz, radiante. Ela não fala sobre a morte ou sobre o sofrimento que teve. Ela simplesmente está ali, inteira, olhando para você com amor. Às vezes ela fala, diz que está bem, que você não precisa se preocupar, que ela está cuidando de você do outro lado. Outras vezes, ela só abraça. E aquele abraço parece tão real que você sente o calor, o cheiro, a presença física dela. Kübler-Ross acreditava que esses sonhos não são criações da mente enlutada tentando processar a perda. São visitas reais. Durante o sono, nossa consciência relaxa as barreiras que separam os mundos. O ego se aquieta, a mente racional descansa, e a alma fica livre para transitar entre os planos. É nesse estado que os mortos conseguem nos alcançar com mais facilidade. Eles entram nos nossos sonhos como quem entra em uma sala onde a porta finalmente foi destrancada. E quando você acorda desses sonhos, algo mudou. A dor continua, mas vem acompanhada de uma certeza estranha. Uma sensação de que a pessoa realmente está bem, de que ela não desapareceu, apenas mudou de forma. Mas Kübler-Ross também alertava sobre algo crucial. Nem todo sinal precisa ser espetacular. Não precisa ser um sonho nítido ou um perfume impossível. Às vezes o sinal é apenas uma sensação. Uma certeza repentina de que você não está sozinho. Um conforto inexplicável que surge no meio da noite quando você está chorando. Uma ideia que aparece na sua mente. Uma solução para um problema. Exatamente do jeito que a pessoa teria sugerido se estivesse viva. Para ela, os mortos continuam participando das nossas vidas de formas sutis. Eles não podem interferir diretamente. Não podem mudar o curso dos eventos. Mas podem nos enviar inspirações, intuições, sussurros na consciência que nos guiam quando estamos perdidos. E então tem aquele momento específico que muitas pessoas relatam. O momento da partida em si. Você não estava lá quando ela morreu. Você estava em outra cidade, ou dormindo em casa, ou trabalhando. Mas no exato momento em que ela partiu, você sentiu algo. Um arrepio. Uma onda de emoção sem motivo aparente. Um impulso súbito de ligar para o hospital. Ou você acordou de repente às 3 da manhã com o coração acelerado sem entender por quê. E horas depois veio a notícia de que ela tinha morrido exatamente naquele horário. Kübler-Ross via isso como prova de que a conexão entre almas não depende da proximidade física. No momento da transição, a alma se despede de todos que ama, simultaneamente,
independente de onde eles estejam. É um último pulso de energia, uma última onda de amor que atravessa quilômetros e alcança quem precisa alcançar. Mas existe um aspecto desses sinais que poucas pessoas percebem. Eles evoluem com o tempo. Nos primeiros dias após a morte, os sinais tendem a ser mais fortes, mais frequentes. Como se a pessoa estivesse dizendo: eu ainda estou aqui, eu estou bem. Depois de algumas semanas ou meses, os sinais se tornam mais espaçados. Não porque a pessoa se esqueceu de você, mas porque ela está seguindo adiante na jornada espiritual dela. Kübler-Ross ensinava que a morte não é o fim, mas também não é um estado estático. A alma continua evoluindo, aprendendo, se preparando para o que vem depois. E, eventualmente, os sinais se tornam raros, quase ausentes. Isso não significa abandono. Significa que ambos, você e a pessoa que partiu, estão seguindo seus respectivos caminhos. Você está aprendendo a viver sem a presença física dela. Ela está avançando no plano espiritual, talvez se preparando para uma nova encarnação. Mas tem algo que Kübler-Ross repetia incansavelmente, especialmente para aqueles que nunca receberam um sinal claro. A ausência de sinais não significa ausência de amor. Não significa que a pessoa te esqueceu ou que ela não conseguiu fazer a transição em paz. Cada alma se comunica de forma diferente. Algumas são mais expansivas, enviam sinais frequentes e óbvios. Outras são mais sutis, preferem trabalhar através de intuições e sincronicidades discretas. E algumas simplesmente escolhem não enviar sinais porque sabem que isso poderia te prender ainda mais na dor, dificultar seu processo de seguir em frente. O silêncio, às vezes, é o gesto mais amoroso. Se você está lendo isso agora e reconhecendo algum desses sinais, se está relembrando aquele momento em que sentiu algo inexplicável após a perda de alguém, Kübler-Ross diria para você fazer uma coisa: agradeça. Reconheça o sinal. Fale em voz alta ou mentalmente: eu entendi. Obrigado por me lembrar que você está bem. Porque a comunicação entre os planos é uma via de mão dupla. Quando você reconhece o sinal, quando você abre seu coração para receber essas mensagens, você fortalece a ponte entre os mundos. E mais sinais podem vir. Não como dependência, mas como confirmação de que o amor não morre. Ele apenas muda de canal. Se essas histórias estão tocando algo em você, se você quer entender mais sobre os sinais que seus entes queridos enviam do outro lado, inscreva-se no canal. E deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir essas verdades que transformam a forma como vivemos o luto e a perda. Mas tem um sinal que Kübler-Ross considerava o mais poderoso de todos. Um sinal que não vem através de cheiros, sonhos ou sincronicidades. Ele vem através de outra pessoa viva. E quando esse sinal aparece, ele carrega uma mensagem tão específica, tão impossível de ser coincidência, que até os mais céticos ficam sem palavras. Aconteceu com uma mãe que Kübler-Ross conheceu. A mulher havia perdido o filho de 8 anos em um acidente. A dor era tão profunda que ela mal conseguia sair da cama. Um dia, meses depois da tragédia, ela foi ao supermercado. Na fila do caixa, uma senhora idosa que ela nunca tinha visto se aproximou, tocou seu braço gentilmente e disse: seu filho quer que você saiba que ele está bem. Ele disse que você não precisa mais guardar os brinquedos dele no armário. Ele quer que você doe para outras crianças. A mãe ficou paralisada. Ela não tinha contado para ninguém, absolutamente ninguém, que havia trancado todos os brinquedos do filho em um armário porque não suportava vê-los. A senhora sorriu, apertou sua mão e foi embora. Quando a mãe tentou procurá-la no estacionamento, ela havia desaparecido. Ninguém na loja se lembrava de tê-la visto. Kübler-Ross colecionava dezenas de histórias assim, mensagens impossíveis transmitidas por estranhos. Crianças pequenas que nunca conheceram a pessoa falecida, mas descrevem detalhes precisos sobre ela. Amigos que ligam do nada para dizer exatamente o que você precisava ouvir, usando as mesmas palavras que a pessoa falecida costumava usar. Para a ciência, isso pode ser classificado como coincidência ou imaginação. Mas quando você analisa a especificidade dessas mensagens, a impossibilidade estatística delas acontecerem por acaso, algo não se encaixa na explicação racional. É como se os mortos, quando não conseguem nos alcançar diretamente, usassem outras pessoas como mensageiras. Não de forma consciente. A pessoa que transmite a mensagem geralmente nem percebe que está sendo usada como canal. Ela apenas sente um impulso de dizer algo, de fazer algo, e obedece. Kübler-Ross via isso especialmente com crianças. Crianças pequenas, com menos de 5 ou 6 anos, ainda não construíram todas as barreiras mentais que os adultos erguem entre o mundo físico e o espiritual. Elas enxergam o que não deveriam ver.
elas falam com pessoas que não estão lá, e quando questionadas, descrevem essas pessoas com detalhes assustadores. A criança que nunca conheceu o avô que morreu antes dela nascer, mas desenha o rosto dele com precisão e conta histórias sobre conversas que tiveram. A criança que acorda à noite dizendo que a bisavó veio visitá-la e cantou aquela canção específica que ninguém mais na família se lembrava. Para Kübler-Ross, as crianças não estão fantasiando. Elas estão reportando o que realmente experimentam. Elas ainda não aprenderam que não é normal ver mortos. Então elas veem sem medo, sem filtro. Ela conheceu uma menina de 4 anos, que logo após a morte da tia, começou a fazer desenhos. Desenhos de uma mulher em um jardim cercado de flores. A mãe da criança não deu muita importância até que a menina apontou para um dos desenhos e disse: "É a tia Maria, ela mora aqui agora." No desenho havia detalhes que a menina não deveria conhecer. A casa ao fundo era idêntica à casa onde a tia havia crescido, uma casa que a menina nunca tinha visitado porque ficava em outra cidade. As flores eram tulipas, as favoritas da tia, algo que nunca havia sido mencionado na frente da criança. E no canto do desenho, escrito com a letra trêmula de uma criança de 4 anos, estava uma palavra: feliz. Kübler-Ross acreditava que a tia estava usando a criança como ponte, mostrando para a família que havia chegado em um lugar bonito, um lugar onde finalmente estava em paz. Mas os sinais através de outras pessoas não acontecem apenas com crianças. Às vezes, adultos se tornam mensageiros sem perceber. Você está conversando com um amigo sobre algo completamente aleatório e, de repente, ele diz uma frase. Uma frase que soa tão familiar, tão característica da pessoa que você perdeu, que seu coração para por um segundo. Seu amigo não conhecia bem a pessoa falecida. Ele não tem como saber que aquela era a frase favorita dela, o conselho que ela dava, a piada que ela repetia. Mas ali está, saindo da boca dele, no momento exato em que você mais precisava ouvir aquilo. Kübler-Ross via esses momentos como intervenções espirituais. A alma do outro lado precisa transmitir uma mensagem urgente e encontra uma abertura. Uma pessoa receptiva naquele instante e usa aquele canal temporariamente. Tem também os encontros impossíveis. Você está no pior dia do luto considerando desistir de tudo e encontra alguém. Um desconhecido no ônibus. Uma pessoa na sala de espera do médico. Alguém que você não via há anos. E essa pessoa, sem saber pelo que você está passando, compartilha uma história. Uma história sobre como ela superou uma perda parecida. Ou sobre como a fé a sustentou em um momento de escuridão. Ou sobre como ela aprendeu a ver a morte de forma diferente. E cada palavra que ela diz parece ter sido escrita especificamente para você, para aquele momento, para aquela dor. Quando o encontro termina, você se sente um pouco mais leve, um pouco mais esperançoso. E você percebe que aquilo não foi acaso. Foi orquestração. Alguém do outro lado organizou aquele encontro porque sabia que você precisava daquela mensagem naquele dia específico. Kübler-Ross também observava algo intrigante. Muitas vezes, essas mensagens vinham através de pessoas que tinham alguma ligação com a pessoa falecida, mas que não faziam ideia do que estavam transmitindo. Um ex-colega de trabalho do seu pai liga anos depois da morte dele, só para contar uma história engraçada que eles viveram juntos. Ele não sabe que você acabou de passar pelo aniversário da morte do seu pai e está afundado na tristeza. Mas a ligação vem exatamente naquele dia, com aquela história que faz você lembrar do pai de uma forma leve, alegre, sem a dor usual. Ou uma prima distante, que nunca foi muito próxima, de repente aparece com um álbum de fotos antigas que ela encontrou. Fotos que você nunca tinha visto. Momentos capturados que revelam um lado da pessoa que você nem conhecia. Essas coincidências se acumulam até que fica impossível negar que há algo além do acaso operando. E tem os sonhos compartilhados. Isso era algo que fascinava Kübler-Ross profundamente. Duas pessoas, às vezes vivendo em cidades diferentes, sonham com a mesma pessoa falecida na mesma noite. E quando conversam no dia seguinte, descobrem que os sonhos eram quase idênticos. A pessoa falecida estava no mesmo lugar, dizendo coisas parecidas, emanando a mesma energia. Como duas pessoas podem ter o mesmo sonho sobre um morto se os sonhos são apenas criações aleatórias do cérebro? Kübler-Ross via isso como prova de que os sonhos, pelo menos alguns deles, são experiências reais em outro plano de consciência. A pessoa falecida visita ambos simultaneamente, e ambos retêm a memória daquela visita ao acordar. Ela documentou um caso particularmente marcante de irmãos que viviam em países diferentes. O pai havia morrido há 6 meses e nenhum dos irmãos havia conseguido fazer as pazes com certas palavras duras que trocaram com ele antes da morte.
Na mesma noite, os 3 irmãos sonharam com o pai. No sonho, ele estava sentado na varanda da casa onde eles cresceram. Ele não disse nada sobre as brigas ou sobre as palavras duras. Ele apenas sorriu, acenou e disse: "Está tudo bem, rapazes. Eu sei que vocês me amavam." Os 3 acordaram com essa frase ecoando na mente. E quando se falaram por telefone, descobriram que todos haviam tido o mesmo sonho, com as mesmas palavras, na mesma noite. Para Kübler-Ross, o pai estava curando feridas de todos os filhos de uma vez só, aparecendo para cada um deles no plano onírico e liberando-os da culpa que os estava consumindo. Mas aqui está o que muitos não percebem sobre esses sinais através de outras pessoas. Eles exigem que você fale sobre sua perda. Se você guarda tudo dentro, se você não compartilha sua dor com ninguém, esses sinais têm menos chances de aparecer. Porque as pessoas ao seu redor não sabem o que você precisa ouvir. Elas não sabem quais palavras poderiam te confortar. Mas quando você se abre, quando você compartilha suas memórias, suas saudades, seus arrependimentos, você cria oportunidades. Você permite que o universo, ou os mortos, ou como quer que você chame essa força invisível, traga até você as pessoas certas, nos momentos certos, com as mensagens certas. Kübler-Ross via o luto como um processo relacional, não individual. Você não atravessa a perda sozinho. Você atravessa com a ajuda de outros vivos e, sim, também com a ajuda invisível de quem partiu. E quanto mais você reconhece que essas ajudas existem, mais você consegue recebê-las. É como afinar um rádio. Quando você está na frequência certa, as mensagens chegam com clareza. Quando você está bloqueado pela negação ou pelo ceticismo endurecido, as mensagens continuam sendo enviadas, mas você não consegue captá-las. Mas tem um tipo de sinal que vai além de qualquer explicação. Um tipo de sinal que não depende de sonhos, cheiros, pessoas ou sincronicidades. É um sinal que acontece no seu próprio corpo, na sua própria energia. E quando você aprende a reconhecê-lo, ele muda completamente a forma como você se relaciona com a morte e com quem partiu. Você está sentado em silêncio pensando nela quando de repente sente um calor. Não um calor ambiental, mas algo que vem de dentro, como se alguém tivesse colocado a mão no seu peito. O calor se espalha, sobe pela garganta, desce pelos braços. E com ele vem uma sensação que você não consegue nomear. Não é felicidade exatamente. É paz. Uma paz profunda que não faz sentido nenhum considerando que você acabou de perder alguém que amava. A sensação dura alguns segundos ou minutos, e depois desaparece, deixando você confuso, mas estranhamente consolado. Kübler-Ross conhecia bem essa experiência. Ela a viveu pessoalmente após a morte de pessoas próximas e ouviu inúmeros relatos de outros que passaram pelo mesmo. Para ela, isso não era imaginação ou efeito psicológico do luto. Era a presença energética da pessoa tocando você, de alguma forma sutil, mas inegável. Ela explicava que nós somos muito mais do que corpos físicos. Somos também seres energéticos, vibracionais. E quando alguém morre, o corpo se vai, mas a energia permanece. Essa energia pode interagir com a nossa, especialmente quando há uma conexão forte de amor. Então, quando você sente aquele calor repentino, aquele arrepio que percorre a espinha sem motivo aparente, aquela sensação de estar sendo abraçado por algo invisível, você não está inventando, você está sentindo a energia da pessoa que partiu fazendo contato com a sua. É a forma mais direta de comunicação entre os planos porque não depende de intermediários, não depende de sinais externos. É alma tocando alma, energia tocando energia, sem palavras, sem imagens, apenas sensação pura. Kübler-Ross observava que esses contatos energéticos aconteciam principalmente em momentos de quietude. Quando você está em silêncio, meditando, rezando ou simplesmente descansando com a mente tranquila. Porque nesse estado, suas defesas mentais estão mais baixas, sua percepção está mais aguçada. Você consegue sentir o que normalmente passa despercebido no caos do dia a dia. E é nesses momentos que a pessoa do outro lado consegue se aproximar. Consegue fazer você sentir que ela está ali, bem ao seu lado, mesmo que invisível aos olhos físicos. Mas tem algo específico que acontece com muitas pessoas e que Kübler-Ross considerava um dos sinais mais poderosos: a mudança súbita de humor. Você está destruído, chorando, sentindo que não vai conseguir sobreviver a essa dor. E do nada, em questão de segundos, algo muda. A tristeza não desaparece completamente, mas ela é suavizada por uma camada de algo maior. Conforto, esperança, uma certeza irracional de que, de alguma forma, tudo vai ficar bem. Você não sabe de onde veio essa sensação. Não aconteceu nada no ambiente ao seu redor que justifique a mudança.
Mas ali está, inegável, transformando o peso insuportável em algo que você consegue carregar. Kübler-Ross acreditava que essas mudanças súbitas de humor eram intervenções diretas. A pessoa do outro lado, vendo você quebrando sob o peso do luto, envia uma onda de energia curativa. Não é que ela consiga tirar sua dor completamente, mas ela consegue te fortalecer o suficiente para você continuar. É como se ela sussurrasse energeticamente. Aguenta mais um pouco, você consegue. Eu estou aqui te sustentando. E seu sistema emocional capta essa mensagem não através de palavras ou pensamentos, mas através de sensações. Seu corpo relaxa. Sua respiração se acalma. Seu coração, que estava apertado, se abre um pouco. Tem também as lágrimas que vêm do nada. Você não está pensando na pessoa, não está em um momento particularmente triste. Você está fazendo algo mundano, lavando louça ou dirigindo, e de repente as lágrimas começam a cair. Mas essas lágrimas são diferentes das lágrimas do luto comum. Elas não vêm acompanhadas de soluços ou desespero. Elas escorrem em silêncio, carregando uma emoção que mistura tristeza e algo parecido com gratidão. Kübler-Ross via essas lágrimas como liberação. A pessoa do outro lado está ajudando você a processar emoções que estavam presas, a soltar o que precisa ser solto. É como se ela estivesse limpando sua energia emocionalmente através do choro, preparando você para a próxima fase do luto. E então tem os arrepios. Não o arrepio do frio, mas aquele arrepio que começa na nuca e desce pela coluna, fazendo os pelos do braço ficarem em pé. Kübler-Ross ensinava as pessoas a prestarem atenção nesses arrepios. Eles acontecem quando uma presença espiritual está perto. Quando você sente esse arrepio do nada, especialmente se vier acompanhado de um pensamento sobre a pessoa falecida, é porque ela está ali. Não fisicamente, mas energeticamente. Ela entrou no seu campo vibratório. E seu corpo, que é mais sábio que sua mente racional, reconhece a presença e reage com o arrepio. É um alarme gentil dizendo: presta atenção, você não está sozinho agora. Kübler-Ross também notava mudanças na energia física das pessoas durante o luto. Alguns se sentiam estranhamente energizados, como se estivessem sendo sustentados por algo além de suas próprias forças. Outros sentiam ondas de cansaço extremo que não correspondiam ao esforço físico do dia. Para ela, ambos eram sinais. A energia extra vinha da pessoa falecida te fortalecendo para os dias difíceis que viriam. O cansaço repentino era seu corpo processando o peso energético da perda, liberando camadas de emoções densas que precisavam sair. Em ambos os casos, o corpo estava fazendo o trabalho de cura guiado por forças que vão além do que a medicina consegue medir. Ela contava a história de um homem que perdeu a esposa. Toda noite, no mesmo horário, ele sentia uma pressão suave no ombro esquerdo. Era sempre o ombro esquerdo, sempre no mesmo horário, sempre a mesma sensação, como se uma mão estivesse ali repousando. No início, ele achou que estava imaginando, mas a sensação era consistente demais para ser apenas psicológica. Um dia, ele se lembrou que sua esposa tinha o hábito de colocar a mão no ombro dele todas as noites antes de dormirem. Sempre o ombro esquerdo, sempre naquele horário. Quando ele fez a conexão, começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Ela ainda estava ali. Ainda mantendo o ritual que tinham, apenas de um jeito que a morte não conseguiu interromper. Kübler-Ross via o corpo como um instrumento de percepção muito mais sofisticado do que costumamos reconhecer. Nós fomos treinados a confiar apenas nos 5 sentidos físicos e a descartar qualquer coisa que não se encaixe nessa categoria. Mas o corpo sente energias, presenças, vibrações que os olhos não veem e os ouvidos não escutam. E quando você começa a prestar atenção nesses sinais corporais sutis, quando você para de descartar toda a sensação estranha como imaginação, um mundo inteiro de comunicação se abre. Ela ensinava um exercício simples. Quando você sentir saudade da pessoa, sente-se em silêncio por alguns minutos. Feche os olhos, respire fundo. E então, chame a pessoa mentalmente. Não precisa ser em voz alta, basta um pensamento, um pedido sincero. Eu sinto sua falta. Por favor, me dê um sinal de que você está bem. E então espere. Não com expectativa ansiosa, mas com abertura. Preste atenção no seu corpo. Você sente calor em algum lugar? Arrepio? Um peso no peito que de repente se alivia? Uma sensação de não estar sozinho? Esses são os sinais. Sutis, sim. Fáceis de descartar, sim. Mas reais para quem está disposto a reconhecê-los. Mas Kübler-Ross alertava sobre algo importante. Esses sinais energéticos não são garantidos. Não são como apertar um botão e receber uma resposta automática. Às vezes eles vêm. Às vezes não. E não porque a pessoa do outro lado não te ama ou não quer se comunicar.
mas porque existem leis espirituais, limitações que até Kubler-Ross admitia não compreender completamente. Talvez a pessoa esteja em um processo de cura própria e não possa desviar energia para se comunicar. Talvez o timing não seja o certo. Talvez o sinal tenha sido enviado, mas você, por algum bloqueio emocional ou mental, não conseguiu captá-lo. O importante é não transformar a busca por sinais em obsessão. Não torturar-se com a ausência deles. Confiar que no tempo certo, da forma certa, a comunicação vai acontecer. E tem um último tipo de sinal corporal que Kubler-Ross considerava o mais profundo de todos. Não é uma sensação que vem de fora tocando você. É algo que emerge de dentro. Uma sabedoria repentina sobre a morte, sobre a vida, sobre o sentido de tudo. Um conhecimento que você não tinha antes, mas que agora está claro como cristal. Como se, no processo de perder alguém, você tivesse ganho acesso a uma verdade maior. Kubler-Ross via isso como o presente final que os mortos nos dão. Eles nos ensinam, através da ausência física deles, a enxergar além do físico. A reconhecer que somos mais que corpos, que a morte não é o fim, que o amor transcende todos os planos. Mas existe uma última verdade sobre os sinais que Kubler-Ross descobriu. Uma verdade que ela só conseguiu articular completamente nos últimos anos de sua vida. E é essa verdade que vai mudar completamente a forma como você vê, não apenas os sinais dos mortos, mas a sua própria vida e a sua própria morte.